Caramelo covardemente agredida por dono de supermercado, grávida e sozinha, até que um idoso agiu. Numa manhã abafada do interior nordestino, quando o cheiro de tapioca na chapa se misturava ao perfume das flores de laranjeira espalhadas pelos quintais, algo inesperado tomou conta da rotina da cidade. A cadelinha Caramelo, já com a gestação avançada e conhecida por sua docilidade, foi tratada com uma severidade injusta pelo dono de um supermercado movimentado. O gesto brusco fez a Caramelo recuar assustada, derrubando uma pilha de caixas de goma de caju que espalhou seu aroma doce por todo o corredor. O barulho chamou a atenção, mas ninguém teve coragem de intervir. Ninguém, exceto um idoso de passos lentos e olhar sereno, que se aproximou sem pressa e estendeu a mão para a cadelinha, como quem tenta reacender algo esquecido dentro de si. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada etapa dessa história. Esse pequeno gesto, que parecia simples demais para ganhar importância, acabou se tornando o primeiro fio de uma trama que mudaria não só a vida da Caramelo, mas também a de muitos moradores daquela cidade marcada por tradições fortes, festas de rua e julgamentos silenciosos. A partir dali, surgiram tensões inesperadas, alianças improváveis e decisões que mexeriam profundamente com o cotidiano de todos. E enquanto as mudanças do clima, as pressões da comunidade e as fragilidades do idoso se entrelaçavam, a Caramelo precisava encontrar forças para proteger não apenas a si mesma, mas também a nova vida que carregava. É nesse ambiente onde tudo se sabe, tudo se comenta e todo gesto tem consequência que a história começa a se desenrolar. O sol ainda nem tinha alcançado o topo das palmeiras quando a cidadezinha nordestina começou a despertar. O cheiro da tapioca tostando na chapa nas barracas da praça se misturava ao perfume adocicado das flores de laranjeira que caíam das árvores dos quintais vizinhos. A brisa quente, típica daquela época do ano, anunciava mais um dia lento, marcado pela rotina conhecida de todos. No entanto, naquela manhã, algo diferente estava prestes a acontecer. Entre as sombras longas projetadas pelas barracas, caminhava a cadelinha Caramelo. Pequena, de pelos curtos e olhos atentos, ela carregava em seu ventre a gestação avançada que tornava seus passos um pouco mais lentos e cuidadosos. A cidade inteira já estava habituada à sua presença. Era vista todos os dias, seja atrás da padaria à procura de restos de pão, seja no coreto da praça, onde costumava descansar à sombra. Ela era parte do lugar, tanto quanto o sino da igreja que tocava domingo após domingo. E, apesar de ser uma vira-lata de rua, era tratada com carinho discreto por muitos. Mas naquela manhã, o destino escolheu colocá-la justamente na porta do supermercado mais movimentado da cidade. A porta automática ainda não tinha sido aberta. Alguns fregueses já aguardavam na calçada, comentando sobre o calor que prometia castigar antes mesmo do meio-dia. O dono do supermercado vinha vindo apressado do fundo do corredor interno, carregando caixas e reclamando do atraso dos funcionários. Caramelo aproximou-se da porta, farejando o chão à procura de algum cheiro interessante. Estava inquieta. Talvez fosse o peso dos filhotes se movimentando, talvez fosse apenas o instinto de buscar algo mais fresco para se refugiar. Ao encontrar uma sombra mais escura junto ao degrau, decidiu se deitar, encolhendo-se levemente. Assim que a porta foi destravada, o dono do estabelecimento deu um passo rápido para fora e quase tropeçou na Caramelo. O susto arrancou dele um gesto brusco, impaciente, que espantou a cadelinha para trás. Ela recuou tão rapidamente que bateu em uma pilha de caixas de goma de caju, que tombaram espalhando no chão um cheiro forte de açúcar com fruta. O barulho ecoou pela calçada, atraindo olhares imediatos. Algumas pessoas murmuraram coisas entre si, mas ninguém deu um passo. A cultura da cidade era profundamente marcada pela observação silenciosa. Todos veem tudo, todos comentam tudo, mas poucos se envolvem diretamente. Caramelo se encolheu ainda mais perto da parede, com o rabo escondido entre as pernas. Seu olhar, antes curioso, agora revelava medo. Ela tremia levemente, como se o susto tivesse acordado algo mais profundo, a sensação de estar só no mundo que às vezes parecia rude demais. E então, do outro lado da rua, um idoso observava tudo. Ele era conhecido por caminhar lentamente, sempre com uma sacola de pano cheia de ervas que cultivava em seu quintal. Era um homem de poucas palavras, mas de olhar atento. Costumava sentar no banco da praça todas as manhãs para observar o movimento e, segundo alguns, para recordar memórias que ninguém nunca ouviu ele contar. A cena o fez parar. Não havia pressa em seus passos, nem precisava. A cidade parecia andar no mesmo ritmo que ele. O idoso atravessou a rua,
ignorando os sussurros das pessoas que comentavam sobre sua intervenção inesperada. Aproximou-se da Caramelo com uma calma que contrastava com a tensão ainda presente no ar. Ajoelhou-se lentamente ao lado dela, deixando que sua sombra cobrisse. Não disse palavra alguma. Apenas estendeu a mão enrugada, oferecendo aconchego. Caramelo hesitou, farejou o ar e aproximou-se um pouco. Seus olhos tremiam, mas havia algo naquela presença que parecia familiar. Talvez a serenidade, talvez o cheiro suave de hortelã que escapava da sacola do idoso. Aos poucos, ela encostou o focinho na mão dele. Foi quando a dinâmica da rua mudou. As pessoas pararam de olhar apenas como observadoras e começaram a perceber a cena como um acontecimento importante. A gentileza do idoso expôs o incômodo silencioso que muitos sentiram, mas não tiveram coragem de expressar. A cidade, tão acostumada a preservar aparências, viu naquele gesto uma quebra de rotina, um lembrete de que pequenos atos podiam mudar destinos. O dono do supermercado, ainda incomodado com o tumulto, observou a aproximação de longe. Não disse nada. Talvez estivesse surpreso, talvez estivesse apenas calculando como aquilo afetaria a imagem do estabelecimento. Naquele lugar, reputação era quase uma moeda de troca. Caramelo, ainda tremendo, permitiu que o idoso acariciasse sua cabeça. Era como se naquele toque ela estivesse buscando mais do que consolo, estava buscando segurança, quase um pedido silencioso de que ele a ajudasse a enfrentar o que estava por vir. Os fregueses começaram a entrar no supermercado, o movimento voltou a fluir, mas o clima no ar permanecia diferente. Um comentário passou de boca em boca entre as pessoas na fila, que talvez aquela cadelinha estivesse procurando um lar, que talvez fosse um sinal. Outros murmuravam que era melhor alguém cuidar dela agora que estava prestes a parir. O idoso, ao perceber que Caramelo não se movia mais com medo, levantou-se devagar e caminhou alguns passos. Deu a ela espaço para decidir se queria segui-lo. E ela seguiu. Como se já soubesse que aquele caminho seria importante. Como se estivesse enxergando uma mudança. Invisível à maioria. Os dois foram caminhando pela calçada de paralelepípedos, passando pelas barracas de tapioca onde os aromas familiares acalmavam a cadela. O idoso não forçou nada, apenas caminhou como sempre fazia, deixando que Caramelo escolhesse a distância e o ritmo. A cidade voltava a seu movimento natural, mas algo novo havia sido plantado naquela manhã. Algo que mudaria a vida da cadelinha e também a do homem que ela agora acompanhava. Caramelo caminhava com cuidado, mas com uma postura nova. Não havia mais apenas medo, havia também uma pequena chama de confiança acesa dentro dela. E ninguém imaginava que aquele simples instante, aquele pequeno gesto de bondade em frente ao supermercado, seria o início de uma história que transformaria toda a comunidade ao longo dos meses seguintes. A manhã seguia quente quando o idoso caminhou pela rua principal da cidade, sempre no ritmo tranquilo que o caracterizava, enquanto Caramelo acompanhava alguns passos atrás. O chão de paralelepípedos refletia a luz intensa do sol, criando pequenos brilhos que oscilavam a cada novo movimento. A cadelinha observava tudo com atenção. Seus sentidos pareciam mais aguçados naquela manhã. Talvez fosse a tensão do episódio no supermercado, talvez fosse o peso crescente da gestação, que a deixava mais sensível aos ruídos e cheiros ao redor. O idoso não olhava para trás com frequência, mas sabia que ela vinha. O som suave das patinhas, o leve arfado provocado pelo calor, a sombra pequena que se movia a poucos metros de distância. Era impossível ignorar. E, no fundo, ele sentia que aquela companhia inesperada reacendia uma parte de sua vida que havia se apagado, pouco a pouco, ao longo dos anos. Enquanto seguiam, passaram diante da feira que já estava começando a se formar. Cheiro de milho verde cozendo, pamonhas sendo embrulhadas em folhas de bananeira e roupas coloridas penduradas em varais improvisados criavam uma atmosfera intensa, carregada de cultura e história. Caramelo parou por um instante diante de uma barraca de bolo de rolo. A feirante, uma mulher sorridente, conhecida por ser uma das figuras mais falantes da região, observou o idoso se aproximar. Comentou algo sobre o calor, mas seu olhar logo se fixou na cadela. Sua expressão mudou sutilmente. Reconheceu a Caramelo. Muitos ali conheciam. Sabiam que vivia pelas ruas, que sobrevivendo de restos e gentilezas ocasionais. A feirante sempre deixava um pedaço de tapioca no canto da barraca, quando lembrava. Era um carinho simples, mas sincero. A cadela aproximou-se, farejou o ar, e a mulher inclinou-se para oferecer um pedacinho de bolo simples, sem cobertura. Ela comeu devagar, como se o gesto fosse quase solene.
O idoso observou a cena com olhos brandos. Era como se estivesse assistindo uma cadeia invisível de afeto se formar naquele instante. A feirante então comentou em voz baixa que a cadela estava cada dia mais pesada. Sugeriu que alguém deveria ajudá-la a encontrar um abrigo seguro para quando chegasse o momento dos filhotes. O idoso não respondeu imediatamente. Era um homem ponderado, nunca se precipitando. Sabia bem o tamanho da responsabilidade implícita naquela sugestão. Continuou andando e Caramelo, já mais confiante, seguiu-o novamente. A rua estreitava a frente, transformando-se em um caminho mais silencioso, ladeado por casas antigas de portas coloridas e janelas de madeira. A sombra das mangueiras se projetava sobre o chão, criando pequenas ilhas de frescor que faziam a temperatura parecer menos cruel. À medida que avançavam, Caramelo sentia o coração desacelerar. Havia segurança naquele trecho do trajeto. Havia calma. Era como se a cidade inteira decidisse respirar mais devagar ali. O idoso virou à esquerda em uma viela que poucos usavam. Logo adiante ficava sua casa. Pequena, com paredes caiadas e um portão de madeira que rangia ao menor toque. Carregava o cheiro característico de ervas frescas. Hortelã, manjericão, boldo, alecrim. A mistura impregnava o ar de forma acolhedora. Ao chegar ao portão, o idoso o empurrou devagar. Não chamou a cadela, não a convidou a entrar. Apenas abriu espaço para que ela decidisse. Caramelo parou diante da entrada. Farejou o ar, levantou as orelhas, deu um passo cauteloso. Depois outro. E finalmente cruzou o portão. O quintal era grande, tomado por plantas de todos os tipos. O sol filtrava-se pelos galhos das árvores, criando manchas de luz que dançavam no chão. O cheiro fresco das ervas a fez relaxar. Era a primeira vez, em muitos dias, que sentia algo parecido com tranquilidade plena. O idoso seguiu até uma mesa de madeira desgastada no centro do quintal e pousou sua sacola de pano. Começou a separar pequenas folhas, como fazia todas as manhãs. Era parte de sua rotina diária preparar remédios naturais e chás que oferecia aos poucos vizinhos que ainda o procuravam. Seus movimentos eram lentos e precisos, como alguém que sempre respeitou a natureza do tempo. Caramelo aproximou-se da sombra de um pé de acerola e se deitou ali. O chão estava fresco. O ventre pesado encontrou um ponto confortável, e ela soltou um suspiro longo, quase aliviado. O idoso observou discretamente. Não sabia qual seria o próximo passo, nem pretendia forçar um destino. Acreditava que tudo deveria acontecer no seu próprio ritmo. Mas algo dentro dele o fazia sentir que aquela cadela trazia consigo mais do que um pedido de abrigo. Trazia, de certo modo, a chance de reatar laços com uma parte da vida que ele havia deixado adormecer. Enquanto a cadela descansava, o idoso saiu para o pequeno corredor interno da casa e voltou com uma tigela de barro cheia de água fresca. Colocou no chão, próximo à sombra, e retornou à mesa. Não disse uma palavra. Não precisava. Caramelo levantou a cabeça, farejou e bebeu devagar, com gratidão silenciosa. O tempo passou ali sem pressa. Os sons da cidade tornaram-se mais distantes. Ficaram apenas o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento. Depois de algum tempo, o idoso sentou-se no banco ao lado da mesa. Observou o quintal e as memórias começaram a surgir. Ele se lembrou dos dias em que as crianças da vizinhança vinham buscar chá para aliviar cólicas ou resfriados. Lembrou-se também das conversas longas com moradores antigos, dos quais poucos ainda restavam. Anos haviam passado e, com eles, parte de sua vitalidade também havia ido embora. Nos últimos tempos, a solidão se tornará uma visitante frequente. Mas naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu a presença de algo novo ocupando aquele espaço. Uma companhia inesperada, mas bem-vinda. Caramelo reparou no movimento dele. Ergueu a cabeça e observou por alguns instantes. Seus olhos, que carregavam uma mistura de medo e esperança, encontraram os dele. E naquele breve encontro silencioso, os dois pareciam compreender uma verdade simples: um precisava do outro mais do que imaginavam. A tarde avançou, trazendo consigo uma leve brisa. O idoso levantou-se e entrou na casa para preparar um pouco de comida. Sempre tinha algo guardado. Feijão, macaxeira, às vezes um pedaço de carne salgada. Para a cadela, separou restos de frango cozido que havia preparado no dia anterior. Colocou o alimento em uma pequena vasilha de barro e levou até o quintal.
Caramelo aproximou-se devagar. Comeu cada pedaço com tranquilidade. Não era só fome. Era segurança. Era sensação de proteção. O idoso, enquanto a observava comer, lembrou-se das palavras da feirante. Pensou na responsabilidade que viria quando os filhotes nascessem. No entanto, apesar do peso dessas reflexões, não sentiu medo. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que teria forças para encarar o que viesse. A presença da cadelinha parecia reacender algo dentro dele que estava adormecido. Naquele mesmo instante, no supermercado, o dono caminhava nervoso entre as prateleiras. Comentários dos fregueses sobre sua atitude naquela manhã o deixavam inquieto. A cidade era pequena, e qualquer gesto impensado se espalhava rápido. Ele tentava se convencer de que não tinha feito nada demais, mas a consciência o incomodava. Vez ou outra, sua mente voltava à imagem da cadelinha assustada. Não entendia exatamente por quê, mas algo ali mexera com ele de forma inesperada. Na praça, a feirante comentava sobre o ocorrido com os primeiros clientes da tarde. Dizia que o idoso levará a cadelinha, que talvez fosse melhor assim, que ela precisava de cuidados. As histórias se espalhavam como vento, sempre ganhando pequenas adaptações conforme mudavam de boca. A cidade inteira parecia acompanhar aquela situação com curiosidade crescente. Mas ali, no quintal simples e cheio de vida, Caramelo finalmente descansava em paz. O sol começou a se pôr. O céu se tingiu de tons alaranjados e rosados, refletindo nos telhados e criando um espetáculo silencioso sobre a cidade. A cadela, já de barriga cheia e abrigada, adormeceu sob a proteção das acerolas. Seu corpo relaxou, como se estivesse soltando todo o medo acumulado. O idoso a observou por alguns instantes antes de se levantar para recolher as ervas da mesa. A noite se aproximava, trazendo sombras mais densas e sons noturnos. Mas naquele dia, ao contrário de tantos outros, ele não sentiu o peso da solidão. Sentiu companhia. Sentiu propósito. E assim, naquela noite tranquila, marcada pela brisa leve e pelo aroma de hortelã que pairava no ar, nascia uma nova história. A história de um homem que reencontrava seu lugar no mundo e de uma cadela que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se protegida. Ali, no silêncio do quintal, ambos começavam a descobrir que a vida ainda tinha muito a lhes oferecer. A manhã seguinte amanheceu com um céu claro e limpo, tingido de um azul profundo que anunciava mais um dia quente. O canto das rolinhas ecoava pelos quintais enquanto os galos das casas vizinhas competiam para ver quem se fazia ouvir primeiro. No quintal do idoso, Caramelo dormia profundamente ao pé da aceroleira, encolhida de lado, respirando com calma. Era raro que ela tivesse um sono tão sereno. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo tivesse encontrado um lugar que lhe proporcionava segurança real. O idoso despertou ao barulho suave do vento passando pelas folhas do pé de manga. Ele tinha por hábito acordar cedo, antes mesmo do sol tocar completamente o terraço. Andou até o quintal com passos lentos, observando a cadela ainda adormecida. Havia uma tranquilidade na cena que o fez sorrir de leve. Por algum motivo, sentiu que deveria preparar algo especial aquela manhã. Entrou na cozinha, acendeu o fogão a lenha e colocou água para ferver. Cortou raízes de gengibre, separou folhas frescas de hortelã e começou a preparar um chá que sempre tomava nos dias em que precisava de energia extra. O aroma invadiu a pequena casa, misturando-se com o cheiro da lenha queimando e com a luz dourada que entrava pela janela. Enquanto isso, Caramelo se levantava. O corpo ainda estava cansado, mas a noite havia sido revigorante. Esticou-se preguiçosamente, sentindo o peso crescente da barriga. Andou até a tigela de água e bebeu devagar. O idoso apareceu no quintal naquele momento, observando-a com atenção. Colocou um prato com pequenas lascas de macaxeira cozida e um pedaço de frango desfiado no chão. Não era muito, mas era nutritivo o suficiente para ajudar a cadela. Ela aproximou-se com cuidado e comeu devagar. O idoso apenas acompanhou em silêncio. Depois de um tempo, sentou-se no banco de madeira no canto do quintal. O vento leve balançava as folhas das ervas, espalhando aromas que lembravam cuidado e simplicidade. Caramelo observava, como se tentasse entender quem ele era realmente. Via nele algo que reconhecia. Era como se aquela serenidade fosse exatamente o que ela procurava desde que corria pelas ruas atrás de algum tipo de proteção. No entanto, a tranquilidade daquela atmosfera não se estendia completamente à cidade. Enquanto o idoso e Caramelo seguiam suas rotinas silenciosas,
A notícia sobre o episódio no supermercado já circulava entre os moradores. Na padaria, os clientes comentavam sobre o gesto brusco do comerciante e sobre como o idoso havia tomado a iniciativa de proteger a cadela. Na feira, a feirante repetia a história com detalhes adicionais, sempre ressaltando o estado avançado da gestação da Caramelo. Na igreja, algumas senhoras já falavam sobre fazer uma corrente de oração para que nada de ruim acontecesse com a cadela. A cidade era um organismo vivo, e aquela história havia encontrado espaço suficiente para se espalhar rapidamente. No supermercado, o dono estava inquieto desde cedo. Acordara ainda na madrugada pensando no incidente anterior. Seu humor já era naturalmente impaciente, mas naquele dia estava ainda mais tenso. Caminhava de um lado para outro, reorganizando produtos que não precisavam ser reorganizados, conferindo prazos de validade repetidamente e cobrando os funcionários com uma rigidez que beirava a ansiedade. A cada comentário que chegava ao seu ouvido, uma parte interna dele se fechava mais. Ele tentava ignorar, tentava fingir que nada o atingia, mas a cidade pequena não perdoa o que ela considera injustiça. E ele sabia disso. A reputação do seu mercado era tão importante quanto as mercadorias nas prateleiras. O simples fato de as pessoas comentarem sobre sua atitude já o colocava em posição delicada. Já o idoso, sem saber dessas discussões, decidiu que seria bom levar Caramelo para caminhar um pouco. Queria que ela continuasse acostumada com a cidade, sem perder o contato com o ambiente que conhecia. Abriu o portão e esperou que ela decidisse. Caramelo hesitou por alguns segundos, talvez receosa de sair daquele refúgio de paz. Mas, percebendo que o idoso não a forçava, apenas aguardava, deu pequenos passos até a rua. Os dois caminharam devagar. As casas brancas com portas coloridas refletiam a força da cultura local. As mulheres conversavam nas portas, algumas varriam a calçada, outras observavam os movimentos da manhã com curiosidade. Ao verem o idoso com a cadela, algumas sorriram, outras acenaram em aprovação, enquanto algumas comentavam baixinho sobre o quanto ele tinha feito bem em acolher o animal. Chegando próximo à praça, a feirante levantou a mão para chamar a atenção do idoso. Ele se aproximou enquanto o Caramelo se mantinha perto, porém alerta. A mulher comentou que algumas pessoas haviam se oferecido para ajudar com ração ou cuidados, caso fosse necessário. Era um gesto que refletia a cultura solidária do lugar. Mesmo com conflitos frequentes e olhares julgadores, a cidade tinha um histórico forte de união quando algo parecia mobilizar todos. O idoso agradeceu, com a mesma calma que sempre havia demonstrado. Não era homem de muitas palavras, mas cada frase que dizia carregava sinceridade. Caramelo observava a movimentação de perto, mas não se afastava em nenhum momento. Era evidente que a confiança que ela tinha naquele homem estava crescendo de forma gradual, porém firme. Enquanto atravessavam a praça, um grupo de crianças se aproximou curiosamente. A maioria queria tocar a cadela, mas o idoso, com gentileza, explicou que ela precisava de calma por causa da gestação. As crianças acataram, mas ficaram ao redor, admirando a doçura do animal. Caramelo, mesmo nervosa, permaneceu próxima ao idoso, como se buscasse nele um ponto de referência segura. Ao retornarem para casa, perceberam que a temperatura estava aumentando rapidamente. O sol queimava com intensidade. O idoso decidiu recolher algumas plantas do quintal e preparar uma mistura para aliviar o calor. Enquanto fazia isso, pensou na feirante, nos comentários do povo, na forma como todos pareciam acompanhar a história com atenção. A cidade inteira estava reagindo ao gesto dele. Caramelo voltou à sombra da aceroleira, onde se deitou com mais visível dificuldade. Sua barriga já parecia mais pesada, e seu corpo demonstrava sinais de aproximação do momento decisivo. O idoso percebeu esses detalhes e sentiu um leve aperto no peito. A responsabilidade crescia, mas ele também sentia dentro de si um sentimento de propósito que não experimentava há anos. A tarde chegou trazendo uma breve mudança no clima. Nuvens pesadas começaram a se formar no horizonte, anunciando uma possível chuva. O idoso decidiu recolher algumas coisas do quintal para evitar que se molhassem. A brisa úmida trouxe uma sensação refrescante, e Caramelo levantou a cabeça, respirando o novo ar com atenção. Os animais sempre sentem as mudanças antes dos humanos. Ela sabia que algo estava por vir. Quando a chuva finalmente começou, trazendo gotas grossas e abafadas, a cidade quase parou. As ruas, que antes estavam quentes e secas, transformaram-se em caminhos úmidos e brilhantes. O cheiro de terra molhada invadiu tudo.
No quintal, as plantas pareciam celebrar o momento. Caramelo observou a chuva com olhos curiosos. Ela se levantou e aproximou-se da porta da cozinha, olhando para o idoso como quem pede permissão. Ele abriu um pequeno espaço para que ela entrasse e deitou um pano velho no chão para que ela pudesse ficar seca. Dentro da casa, o ambiente era acolhedor. O fogo do fogão ainda queimava suavemente, e o cheiro de chá recém-preparado se espalhava pelo ar. O idoso sentou-se na cadeira de balanço, enquanto Caramelo se deitava ao lado, mais próxima do que em qualquer outro momento desde que o conhecera. O som da chuva criava uma trilha perfeita para aquela cena. A cadela suspirou profundamente, e o idoso fechou os olhos por alguns instantes, permitindo-se sentir a presença dela de modo mais intenso. Era como se ambos estivessem encontrando ali, naquele instante simples, um elo que preenchia o que lhes faltava. E enquanto a chuva caía, e a cidade se abrigava em suas casas, os dois, silenciosamente, davam o primeiro passo para uma relação que transformaria não apenas as próprias vidas, mas também o coração dos moradores daquele lugar. A chuva que havia caído na tarde anterior deixou a cidade com um aroma peculiar de terra úmida misturado ao perfume das flores de laranjeira que resistiam mesmo ao temporal. As ruas ainda tinham pequenas poças refletindo o céu claro da manhã seguinte. A temperatura estava mais amena, e o ar trazia consigo uma sensação de frescor que raramente visitava aquela época do ano. No quintal do idoso, Caramelo dormia aconchegada no canto da cozinha, onde o pano velho ainda estava estendido. A noite havia sido tranquila. Ela parecia cada vez mais à vontade dentro daquele espaço que, aos poucos, se tornava um lar. O idoso, ao acordar, observou-a por alguns instantes antes de preparar seu café. A cadelinha respirava de forma profunda e regular, e seu ventre se movia levemente, denunciando a vida que carregava. A manhã avançava devagar, com o sol surgindo timidamente entre as nuvens ainda pesadas. Depois de preparar um pouco de cuscuz e café preto para si, o idoso separou algumas sobras de comida para Caramelo. Misturou frango com macaxeira e deixou no mesmo espaço onde ela havia comido no dia anterior. Quando o aroma da comida se espalhou, a cadelinha abriu os olhos. Primeiro observou o ambiente, depois olhou para o idoso com uma expressão que misturava cautela e confiança crescente. Aproximou-se devagar e começou a comer. Era evidente que ela se sentia mais segura, mas ainda carregava memória de dias difíceis. O idoso respeitava isso, nunca avançando rápido demais, sempre deixando que ela escolhesse o ritmo. Enquanto Caramelo comia, o idoso arrumou a sacola de pano com algumas ervas e preparou-se para ir até a praça. Precisava repor seus ingredientes para as infusões e talvez conversar com a feirante sobre alguns pedidos que ela sempre fazia. Antes de sair, olhou para a cadela e deixou a porta entreaberta para que ela decidisse se queria acompanhá-lo. Caramelo hesitou por alguns instantes, mas depois caminhou atrás dele. A chuva da noite anterior havia deixado as ruas mais frescas, o que facilitava o passeio. Os dois caminharam pela viela estreita em direção à rua principal. Algumas poças ainda refletiam o céu e as casas coloridas, criando um mosaico vibrante de luz e sombra. As janelas já estavam abertas, e algumas mulheres conversavam enquanto estendiam roupas limpas em varais improvisados. Ao verem Caramelo ao lado do idoso, algumas sorriram, outras comentaram baixinho, todas demonstrando algum nível de curiosidade. A praça estava movimentada, mesmo com o chão ainda úmido. As barracas já estavam montadas, e o cheiro de alho sendo refogado em panelas de metal se misturava ao cheiro doce das frutas maduras. A feirante que sempre conversava com o idoso acenou assim que o viu. Ela abriu um sorriso largo, exibindo a alegria que sempre carregava, e comentou sobre o alvoroço que ainda tomava conta da cidade desde o episódio no supermercado. Disse que algumas pessoas estavam inclusive sugerindo uma campanha para ajudar Caramelo quando os filhotes chegassem. O idoso ouviu tudo em silêncio, como sempre fazia. Não buscava atenção nem protagonismo. Apenas queria que a cadela encontrasse segurança. Entanto, no fundo, entendeu que a mobilização da comunidade poderia ser um apoio importante. A feirante então contou que já tinha algumas famílias perguntando sobre como poderiam contribuir, oferecendo ração, caixas para acomodar os filhotes ou até ajuda para limpar o quintal quando fosse necessário. Enquanto os dois conversavam, algumas crianças se aproximaram de Caramelo, observando-a com cuidado. A cadela se manteve calma, sempre colocando o idoso entre ela e qualquer aproximação mais brusca. Era perceptível que a confiança dela no homem crescia, mas o medo de estranhos ainda estava ali, um reflexo natural de sua vida difícil nas ruas.
Ao terminar de comprar as ervas e trocar algumas palavras com a feirante, o idoso decidiu seguir adiante até o armazém de um amigo antigo, localizado perto do início da rua principal. Caramelo o acompanhava de perto. Mas ao passarem próximo ao supermercado, o ar mudou. O dono do estabelecimento estava parado na porta, observando o movimento da rua. Seus olhos rapidamente se fixaram nos dois. O idoso percebeu, mas continuou seu caminho sem desviar. Já Caramelo congelou por alguns segundos. Seu corpo ficou rígido. Ela lembrava perfeitamente da tensão do dia anterior. O comerciante engoliu em seco. Uma mistura de incômodo e arrependimento circulava dentro dele. O idoso percebeu isso. Parou e fez um leve aceno com a cabeça, algo que poderia ser interpretado como cumprimento ou apenas reconhecimento. Caramelo deu alguns passos incertos, mas com o idoso parado à sua frente, criou coragem para avançar. O comerciante então decidiu dizer algo. Comentou que a chuva havia atrapalhado suas vendas, que o dia estava difícil. Era uma tentativa desajeitada de puxar assunto, talvez até de amenizar o clima. O idoso ouviu, mas manteve a serenidade. Respondeu apenas que a cidade precisava da chuva e que tudo tinha seu tempo. O comerciante, por sua vez, parecia procurar as palavras certas, como quem tenta pedir desculpas sem realmente saber como fazê-lo. Antes que a conversa se alongasse, o idoso retomou a caminhada. Caramelo voltou a acompanhá-lo, mas ainda lançando olhares desconfiados para trás. O comerciante observou os dois se afastarem, sentindo algo que não sabia nomear muito bem. Era desconforto, sim, mas também uma sensação de que algo nele precisava mudar. Chegando ao armazém, o idoso conversou com o amigo, que também já estava sabendo dos acontecimentos. Comentou que a cadela parecia mais tranquila, mas que a barriga estava pesada e que talvez o momento dos filhotes estivesse se aproximando. O amigo ofereceu caixas grandes e pedaços de tecido, dizendo que seria útil para preparar um espaço seguro para ela. O idoso agradeceu. Aquela ajuda seria realmente necessária. Quando voltaram para casa, Caramelo caminhou com mais dificuldade. O idoso percebeu. Andou mais devagar ainda, quase no passo dela. Quando entraram no quintal, a cadela praticamente se deitou imediatamente sob a sombra da aceroleira. O idoso colocou a mão sobre a cabeça dela com delicadeza. A Caramelo fechou os olhos, confiando naquele toque. A tarde estava quente, mas não tão extrema quanto nos dias anteriores. O idoso passou horas arrumando o quintal. Tirou ervas secas, organizou caixas, colocou panos limpos e preparou um canto onde Caramelo pudesse descansar com mais conforto quando chegasse o momento. A cultura da cidade ensinara a todos que os animais, assim como as pessoas, mereciam cuidado e respeito. Esses valores, vindos das festas, das procissões, das conversas de beira de calçada, moldavam as atitudes de cada morador. Enquanto ele fazia a arrumação, Caramelo observava com olhos atentos e tranquilos. Era como se entendesse que tudo aquilo estava sendo feito por ela. A gratidão que carregava era silenciosa, mas profunda. Ao final da tarde, o idoso sentou-se ao lado da cadela, sentindo o vento suave que começava a soprar. A luz do entardecer deixava o quintal dourado, e o cheiro das plantas frescas tornava o ambiente ainda mais acolhedor. Nessa mesma hora, na praça, a feirante organizava o que seria a primeira conversa séria da campanha pela cadelinha. Reuniu umas 3 mulheres conhecidas que sempre se envolviam nessas causas. Discutiram sobre uma pequena lista de doações, pensaram em quem poderia ajudar com remédios naturais, quem poderia fornecer ração e até quem poderia auxiliar no dia do parto. A notícia da campanha começou a se espalhar por algumas ruas ainda naquela noite. As pessoas reagiram com naturalidade. A cidade não era rica, mas tinha generosidade em abundância quando se tratava de cuidar de quem precisava. E para muitos, Caramelo não era apenas uma cadela. Era símbolo de uma parte da identidade daquele povo. A noite chegou tranquila. O idoso preparou uma infusão para si e observou Caramelo se acomodar no canto recém-organizado. O corpo dela respirava com calma, mas havia sinais claros de que o momento se aproximava. Ele não sabia exatamente quando, mas estava preparado. O céu estrelado parecia mais brilhante naquela noite. Talvez porque no quintal daquela casa simples, pela primeira vez em muitos anos, havia um sentimento de renascimento. E, embora ninguém soubesse ainda, o que estava prestes a acontecer uniria ainda mais aquela cidade. A madrugada começou silenciosa, mas o vento anunciava que algo estava prestes a mudar.
As árvores balançavam com mais força do que o habitual, e o ar carregava um cheiro de tempestade que fazia a cidade inteira ficar inquieta antes mesmo de adormecer. Era como se o próprio clima soubesse que aquela noite marcaria uma virada na história de Caramelo, do idoso e da comunidade que acompanhava, ainda que à distância, tudo o que acontecia com eles. No quintal, Caramelo respirava de maneira pesada. A barriga parecia mais baixa, os movimentos dos filhotes estavam menos frequentes e uma inquietação crescente tomava conta dela. O idoso percebeu os sinais, pois conhecia bem o comportamento de animais prestes a entrar em trabalho de parto. Já havia visto isso algumas vezes na juventude, quando sua família criava cães e gatos no quintal. Sentiu um aperto no peito, mas ao mesmo tempo uma expectativa cuidadosa. Ele preparou uma bacia de água morna, colocou panos limpos ao alcance e deixou uma lamparina acesa sobre a mesa da cozinha. Não queria luz forte demais, pois sabia que poderia assustar a cadela, mas também não podia deixá-la no escuro. Era um equilíbrio delicado, como todas as coisas importantes da vida. O vento ficou mais intenso por volta das 2 da manhã. As telhas rangiam, as janelas batiam, e o aroma das plantas no quintal se misturava ao cheiro de chuva que se aproximava. A cidade inteira parecia prender a respiração. O idoso sentou-se no banco perto da porta, de onde podia observar Caramelo deitada no canto preparado especialmente para ela. A cadela mudava de posição com frequência. Gemia baixinho, respirava fundo e olhava para o idoso vez ou outra, como se pedisse segurança. Ele, com toda a calma que ainda conservava na idade. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Avançada, falava com uma voz baixa para acalmá-la. Não dizia muito, mas era o suficiente para que ela sentisse que não estava sozinha naquele momento tão delicado. Foi então que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Grossas, pesadas, barulhentas. Caíam com força sobre o telhado da casa e sobre as folhas grandes das plantas do quintal. O som se espalhava em ondas, preenchendo cada canto do ambiente. Caramelo estremecia a cada trovão que ecoava. Apesar de estar abrigada, a tempestade trazia lembranças difíceis de noites passadas sozinha nas ruas, buscando abrigo improvisado debaixo de carroças, bancos da praça ou sacadas de casas abandonadas. O idoso percebeu o nervosismo dela e aproximou-se devagar. Sentou-se no chão, próximo bastante para ser presença, mas não tanto a ponto de afugentá-la. Estendeu a mão aberta e manteve ali, esperando que ela viesse por vontade própria. Caramelo demorou alguns instantes, mas por fim deitou a cabeça sobre os dedos dele, respirando mais devagar, como se aquele gesto fosse a âncora que impedia o medo de dominar tudo. A chuva intensificou-se, transformando-se numa tempestade completa. Relâmpagos iluminavam o quintal, criando sombras dançantes nas paredes. O idoso sabia que aquilo não era bom. Tempestades fortes sempre traziam problemas para a cidade, alagamentos, deslizamentos em algumas áreas mais baixas e medo. Sim, o medo era o maior inimigo da noite. Caramelo levantou-se de repente. Andou em círculos curtos, respirando com dificuldade. O idoso entendeu imediatamente. O momento havia chegado. A tempestade continuava a cair, mas nada era mais importante do que cuidar dela. Ele se levantou devagar, aproximou-se e colocou a mão na cabeça da cadela. Ela não recuou. Pelo contrário, pareceu pedir apoio com o olhar. Foi então que o vento bateu com tanta força que a porta da cozinha se abriu de uma vez. A lamparina balançou, quase apagando. O idoso correu para fechá-la, mas nesse instante ouviu um latido agudo da cadela. Ela havia se assustado. A porta voltou a fechar, mas algo estranho havia acontecido. Quando ele se virou novamente para o canto onde Caramelo estava, não a viu mais. Ela não estava na cozinha. Não estava no quarto. Não estava na sala. O idoso sentiu o coração apertar. A cadelinha, pronta para parir, tinha desaparecido. Com a tempestade ainda mais forte, ele correu até o quintal. A chuva caía como se o céu inteiro tivesse se aberto. A escuridão era quase total, mas ele tentava enxergar entre os flashes dos relâmpagos. Chamou a cadela pelo nome, ainda que nunca tivesse usado voz alta para nada em muito tempo. Chamou novamente. Nada. A sensação de desespero cresceu no peito dele. Pensou nos riscos. A cadela grávida,
assustada, no meio de uma tempestade, procurando algum lugar para se esconder. Era perigoso. Muito perigoso. Sem pensar duas vezes, ele pegou sua velha capa de chuva, colocou um chapéu e saiu pela viela. As ruas estavam quase desertas, exceto por algumas pessoas que observavam a tempestade de suas janelas. A água corria pelas laterais, formando pequenos riachos que desciam em direção à praça central. O idoso caminhava com dificuldade, mas não desistia. Chamava Caramelo sempre que conseguia, embora sua voz quase se perdesse no barulho da chuva e dos trovões. Passou pela praça, pelos bancos onde ela costumava descansar nas manhãs quentes. Nada. Passou pela feira. Nada. O coração começava a pesar como chumbo no peito. Não podia aceitar a ideia de que ela estivesse sofrendo sozinha. Ele aumentou o ritmo, embora as pernas tremessem. Conhecia cada canto da cidade, sabia onde um animal poderia buscar abrigo numa tempestade como aquela. E então, ao passar pelo supermercado, teve um impulso inesperado. A porta lateral, que levava ao depósito, estava entreaberta. Uma luz fraca escapava por ela. Algo dentro dele disse que deveria verificar. Andou até lá, empurrou devagar a porta e entrou. O cheiro forte dos sacos de farinha, misturado com a umidade trazida pela tempestade, tomou o ambiente. Havia caixas empilhadas, sacos abertos, ferramentas, tudo espalhado de forma desorganizada. E no canto, próximo ao tonel de ração para animais que o supermercado vendia esporadicamente, estava Caramelo. Assustada, molhada, tremendo, procurando um canto seguro. O idoso deu 2 passos para dentro, mas antes que pudesse se aproximar completamente, ouviu passos atrás de si. Virou-se. Era o dono do supermercado. O comerciante parecia tão surpreso quanto ele. Estava descalço, vestindo roupa simples. Claramente havia descido para verificar a loja quando percebeu que a porta do depósito batia com a ventania. Ao ver Caramelo ali, vulnerável e prestes a dar à luz, o comerciante ficou imóvel. Por alguns instantes, ninguém disse nada. O idoso sabia que precisava agir com calma. Ele se aproximou da cadela novamente. Seu corpo estava rígido, e ela tentava se encolher, dividida entre o medo da tempestade e o desconforto do parto iminente. O comerciante observava tudo em silêncio, e então, pela primeira vez desde o episódio na porta do mercado, sua expressão mudou. Parecia perceber a gravidade da situação. Perguntou se o idoso precisava de ajuda. Foi uma pergunta simples, mas carregada de significado. O idoso respirou fundo. Disse que sim. Que Caramelo precisava de calma, de um lugar limpo, de segurança. O comerciante olhou ao redor do depósito desorganizado e soube que não era o lugar ideal, mas naquele momento não havia tempo para pensar em alternativas. A tempestade estava forte demais. Ele puxou algumas caixas, limpou um canto com pano e abriu espaço. Trouxe sacos de ração como apoio, colocou panos limpos que encontrou e, finalmente, sentou-se no chão junto ao idoso. Caramelo olhou para os 2 homens. Pela primeira vez, não parecia com medo do comerciante. Talvez porque naquela noite, naquele cenário inesperado, todos estavam vulneráveis. E assim, com a tempestade ganhando força lá fora, com a cidade dormindo sem saber o que acontecia, e com os 2 homens unidos por uma situação inusitada, a Caramelo entrou em trabalho de parto. E não estava sozinha. A tempestade continuava rugindo do lado de fora, como se estivesse determinada a testar cada pessoa que ousasse permanecer acordada naquela madrugada. O som da chuva batendo contra o telhado metálico do depósito criava um ritmo irregular, ora forte, ora fraco, como se respirasse junto com os personagens que aguardavam o que estava por vir. O cheiro de umidade misturado ao aroma das caixas de comida e aos sacos de ração preenchia o ambiente de forma intensa, marcando aquele momento com sensações que jamais seriam esquecidas. Caramelo estava deitada no canto improvisado que os 2 homens haviam preparado. Seu peito subia e descia rápido. Seus olhos, ora arregalados, ora semicerrados, buscavam ora o idoso, ora o comerciante. A chuva era assustadora, mas a presença dos 2 parecia dar alguma segurança. Apesar de tudo o que havia acontecido entre eles, naquele momento era como se uma trégua silenciosa tivesse sido estabelecida. O idoso se aproximou um pouco mais da cadela, mantendo a postura calma e a respiração leve. Ele sabia que qualquer gesto brusco poderia afugentá-la. Caramelo, no entanto, não recuou.
A dor a fazia curvar o corpo, mas a confiança que sentia naquele homem era maior que qualquer instinto de fuga. Já o comerciante, sentado do outro lado do canto, observava tudo com expressão séria, mas não fria. Havia uma mistura de preocupação, culpa e desejo de ajudar estampada no rosto dele. A tempestade parecia ter aberto uma porta silenciosa dentro dele também. Quando a primeira contração forte veio, Caramelo soltou um gemido agudo. O idoso estendeu a mão para tocar delicadamente sua cabeça, e ela não se afastou. Em vez disso, encostou o focinho na mão dele como se estivesse buscando forças. O comerciante respirou fundo, visivelmente emocionado. Ele nunca havia presenciado um momento assim. Não sabia o que fazer, mas estava ali, presente. As contrações se tornaram mais frequentes. A cada nova onda de dor, a tempestade parecia responder com um trovão forte, como se o mundo lá fora quisesse acompanhar o que se passava ali dentro. Os minutos se arrastaram, e o clima era de expectativa, tensão e esperança. Foi então que o primeiro filhote nasceu. Pequeno, trêmulo, ainda envolto nos fluidos do nascimento. Caramelo, instintivamente, começou a limpá-lo com a língua, removendo o excesso e estimulando sua respiração. O idoso observava com um brilho nos olhos que apenas quem já viveu muito pode carregar. Ele murmurou palavras de encorajamento, tanto para a cadela quanto para si mesmo. O comerciante enxugou discretamente os olhos com o dorso da mão, tentando esconder a emoção. Logo o segundo filhote veio. Depois o terceiro. A tempestade parecia intensificar-se a cada novo nascimento, como se estivesse limpando o mundo enquanto novas vidas chegavam. O ar dentro do depósito estava quente, denso, vibrando com o significado daquele momento. Quando o quarto filhote finalmente veio ao mundo, mais forte e mais ruidoso que os outros, Caramelo estava exausta, mas alerta. Seus olhos brilhavam com um misto de alívio e vigor maternal. Aquele era o momento em que seu instinto mais profundo se revelava. Os filhotes se juntaram a ela, procurando por calor e alimento. O idoso segurou o pano que havia trazido para enxugar parte do chão, enquanto o comerciante trouxe uma garrafa térmica com água morna que havia encontrado na pequena copa do mercado. Os três permaneceram ali em silêncio, ouvindo o som da chuva, os resmungos tímidos dos filhotes e a respiração ritmada de Caramelo. Depois de algum tempo, o comerciante quebrou o silêncio. Disse que nunca imaginou que se veria naquela situação. Falou com sinceridade que o episódio do dia anterior havia mexido com ele. Explicou, com a voz baixa e envergonhada, que estava passando por dias difíceis, que o movimento no mercado havia caído, que andava nervoso demais, mas que isso não justificava o tratamento que deu a Caramelo. Confessou que se arrependia profundamente. O idoso ouviu sem interromper. Não era homem de julgamentos precipitados. Sua vida havia lhe ensinado que cada pessoa carrega lutas invisíveis. Quando o comerciante terminou, o idoso apenas disse que todos merecem uma segunda chance quando estão dispostos a mudar. Era sua forma de estender a mão sem impor nada. A tempestade começou a diminuir gradualmente. Os trovões se afastaram, a chuva se tornou mais fina, e o ambiente ganhou uma sensação de calma que não combinava com o caos que havia tomado a cidade horas antes. Caramelo, agora mais tranquila, adormecia profundamente. Os filhotes se aninhavam ao seu lado, emitindo sons suaves que preenchiam o depósito com uma ternura que nenhum dos dois homens imaginava presenciar naquele lugar. O comerciante perguntou se o idoso conseguiria levar a cadela e os filhotes de volta para casa naquela noite. O idoso respondeu que não seria prudente. O chão ainda estava escorregadio, a chuva persistia e os filhotes eram muito frágeis. O comerciante concordou na mesma hora, dizendo que o depósito estaria à disposição. Prometeu buscar cobertores limpos, improvisar uma barreira entre as caixas e o canto onde Caramelo estava e até aquecer a água se fosse necessário. Os dois passaram as próximas horas alternando entre descanso e vigilância. O idoso, exausto pela procura e pela preocupação, encostou-se em uma pilha de sacos de feijão e cochilou. O comerciante, por sua vez, andava de um lado para o outro, conferindo janelas, observando a chuva, organizando o depósito e olhando, de tempos em tempos, para Caramelo e seus filhotes, como se estivesse diante de algo transformador. Quando o céu começou a clarear, indicando o início de um novo dia, a chuva finalmente cessou. A cidade acordava devagar, ainda sob as marcas da tempestade. Telhados haviam perdido telhas, árvores estavam partidas, e alguns trechos da praça estavam alagados. Dentro do depósito, no entanto, havia paz.
Os primeiros raios de sol atravessaram a fresta da porta e iluminaram Caramelo, que acordava devagar. Seus olhos demoraram alguns segundos para se ajustar à luz, mas quando ela viu seus filhotes aconchegados, seu corpo relaxou completamente. O idoso também acordou naquele instante, com dor nas costas, mas aliviado como não se sentia havia muito tempo. O comerciante entrou na mesma hora, trazendo café quente para o idoso e um pedaço de pão para acompanhar. Olhou para Caramelo e sorriu de forma sincera. Era como se a tempestade da noite anterior tivesse levado embora algo dentro dele que precisava partir. Quando finalmente o sol dominou o céu, o idoso decidiu que era hora de levar Caramelo e seus filhotes para casa. O comerciante ofereceu ajuda, dizendo que poderia levar as caixas no carro. O idoso aceitou. Sabia que aquela ajuda não era apenas prática, mas simbólica. Com cuidado extremo, os filhotes foram colocados dentro da caixa forrada com panos limpos. Caramelo entrou em seguida, ainda fraca, mas tranquila. O comerciante colocou a caixa no banco de trás do carro, e o idoso entrou ao lado dela para garantir que tudo estivesse bem no caminho. A viagem durou poucos minutos, mas foi carregada de silêncio respeitoso e de gratidão mútua. Ao chegarem, o idoso guiou Caramelo até o quintal, onde o canto preparado estava limpo, arrumado e esperando por ela. Os filhotes foram colocados ali com cuidado, e a cadela se deitou ao lado deles com um suspiro profundo, como se finalmente estivesse em casa. O comerciante observou a cena e disse que voltaria mais tarde para ver se precisavam de algo. O idoso agradeceu com sinceridade. E ambos sabiam que aquela história, que começara com um gesto duro e injusto, agora seguia por caminhos de transformação, união e aprendizagem. O sol da manhã seguinte nasceu tímido, filtrado pelas nuvens que ainda pairavam pesadas após a tempestade. A luz dourada atravessava as folhas molhadas da aceroleira no quintal do idoso, criando pequenos brilhos que lembravam cristais pendurados no ar. O cheiro de terra molhada misturado ao perfume suave das flores de laranjeira ainda impregnadas de umidade dominava o ambiente, trazendo uma sensação de renascimento que parecia tocar tudo ao redor. Caramelo estava deitada no canto preparado especialmente para ela. Seus filhotes, ainda frágeis e trêmulos, esboçavam movimentos descoordenados enquanto buscavam calor e alimento. A cadela, embora exausta, demonstrava serenidade. Seus olhos semicerrados deixavam transparecer alívio depois de uma noite tão turbulenta. Ela observava os pequenos, lambia-os com cuidado e deitava a cabeça de modo a protegê-los de qualquer corrente de vento. O idoso, que havia dormido pouco mais de uma hora após chegar do supermercado, observava a família recém-formada com um sorriso discreto. Ele preparava uma infusão suave com ervas colhidas no quintal, algo que fazia parte da cultura local como remédio para a noite mal dormida e para aliviar tensões. Enquanto a água fervia, ele olhava a cadela de tempos em tempos, não por desconfiança, mas por cuidado e certeza de que tudo estava bem. Quando suas mãos seguraram a caneca fumegante, houve um leve som vindo do portão. Um toque hesitante, quase como se a pessoa do outro lado estivesse com receio de interromper o momento. O idoso caminhou devagar até o portão e o abriu. Era a feirante. O rosto dela estava iluminado, mesmo com os cabelos ainda úmidos pela umidade deixada pela tempestade. Nas mãos, carregava uma cesta grande, coberta com um pano bordado. Ao ver o idoso, ela abriu um sorriso caloroso e perguntou se Caramelo havia tido os filhotes. O idoso confirmou com um gesto silencioso, e a feirante quase deixou escapar um suspiro emocionado. Contou que a notícia já estava circulando pela praça e entre as barracas, e que algumas mulheres haviam se mobilizado ainda nas primeiras horas da manhã para preparar alimentos, panos limpos e outras coisas que julgavam necessárias. Sabia que o idoso nunca pedia nada, mas era justamente por isso que todos queriam ajudar. Ela entrou no quintal com cuidado, para não assustar a cadela. Ao ver Caramelo e os filhotes, levou a mão ao peito, emocionada. A cesta que trazia continha pão fresco, frutas, raízes medicinais e até um pequeno cobertor feito de retalhos coloridos. O idoso agradeceu a gentileza e colocou a cesta sobre a mesa. A feirante comentou, com aquela fala rápida que lhe era característica, que algumas famílias já haviam se oferecido para adotar os filhotes no futuro. Não queriam pressionar, mas desejavam que o idoso soubesse que não precisaria enfrentar tudo sozinho. Foi então que outra voz surgiu no portão. Era o comerciante do supermercado. Seu rosto carregava olheiras profundas, não apenas pela noite de tempestade, mas pela reflexão que fizera desde o momento em que ajudou Caramelo. Ele entrou com passos tímidos,
carregando uma caixa cheia de sachês de ração úmida. Era sua maneira de tentar reparar o passado. Não falou muito, apenas cumprimentou o idoso e a feirante e deixou a caixa perto do canto da cadela. Caramelo olhou para ele. Seus olhos não tinham mais o mesmo brilho de medo que haviam demonstrado dias antes. Agora havia cautela, claro, mas também uma espécie de aceitação. O comerciante pareceu aliviado. O idoso então sugeriu que se sentassem um pouco. Ele ofereceu a infusão que havia preparado. A feirante aceitou, sorrindo. O comerciante hesitou, mas acabou permitindo-se tomar um copo. Sentou-se com postura rígida, mas aos poucos relaxou quando percebeu que ninguém ali o julgaria. O ambiente parecia carregar uma energia diferente naquela manhã. Era como se o quintal tivesse se tornado um ponto de encontro, uma espécie de refúgio para sentimentos que, antes, ninguém sabia como expressar. O som da cidade começava a surgir ao longe, vendedores abrindo suas barracas, crianças correndo na rua molhada, vizinhas estendendo roupas nos varais que resistiram ao vendaval. A feirante, sempre falante, contou que a tempestade havia deixado alguns estragos, mas nada que a comunidade não estivesse acostumada a resolver. Telhas precisavam ser trocadas, árvores seriam podadas, mas o mais comentado era o episódio no supermercado e o nascimento dos filhotes de caramelo. Até as senhoras mais reservadas da rua já haviam especulado sobre quais seriam as cores dos filhotes e quem herdaria o temperamento da mãe. O comerciante ouviu tudo com atenção, sem interromper. Ele parecia absorver cada palavra. Afinal, era a primeira vez em muito tempo que se sentia parte de algo maior do que si mesmo. Quando a feirante se levantou para ir embora, prometeu voltar ainda naquele dia com mais ajuda. O comerciante disse que precisaria abrir o mercado mais tarde, mas que voltaria ao entardecer para saber se estava tudo bem. O idoso apenas assentiu, aceitando a presença de ambos. O dia seguiu seu curso lento e quente. A terra secava aos poucos sob o sol que agora brilhava com mais força. Borboletas começaram a circular pelo quintal, atraídas pelas flores abertas após a chuva. O barulho das folhas balançando suavemente criava uma melodia que acalmava os filhotes, que dormiam mais profundamente ao lado de Caramelo. O idoso aproveitou para fazer pequenas tarefas. Recolheu galhos que haviam caído com o vento, limpou a varanda, arrumou as ferramentas e deixou tudo organizado no lugar. Seu corpo sentia o peso da idade, mas cada movimento parecia guiado pela satisfação de estar vivendo algo significativo. Enquanto trabalhava, ouviu passos na viela. Mais pessoas chegavam. Uma vizinha trouxe panos limpos. Um jovem carregava uma sacola com leite para o idoso. Uma senhora que raramente saía de casa apareceu com remédios naturais que poderiam ajudar a fortalecer a cadela. A cada visita, o idoso agradecia com humildade. Caramelo observava tudo com olhos atentos. Ela parecia entender que algo especial acontecia, mesmo que não compreendesse completamente. Seus filhotes dormiam empilhados uns sobre os outros, como pequenos pedaços de vida recém-formada, vibrando com calor e inocência. No meio da tarde, o idoso decidiu sentar-se no banco de madeira do quintal. A sombra da aceroleira era mais fresca ali. Ele observou o céu, agora completamente limpo, e respirou fundo. Sentia que a vida lhe devolvia algo que havia perdido há décadas, a sensação de fazer parte de um movimento de afeto coletivo. O comerciante voltou algumas horas depois. Trouxe novas caixas, trouxe ração, trouxe potes limpos e até toalhas. Ao vê-lo novamente, Caramelo levantou a cabeça, mas não demonstrou medo. Isso fez com que o comerciante sorrisse pela primeira vez em muito tempo. Ele se sentou ao lado do idoso, que estava costurando um pano rasgado. Ambos permaneceram em silêncio por alguns segundos, mas não era um silêncio incômodo. Era o silêncio de quem entende que há momentos que não precisam de palavras para serem significativos. O comerciante falou, finalmente, sobre o que havia sentido durante a tempestade. Disse que nunca imaginou que seria capaz de ajudar um animal daquela forma. Admitiu que havia endurecido, que carregava mais frustrações do que percebia, e que descarregava isso na pessoa errada, no momento errado. Falou que a tempestade havia tirado dele uma espécie de armadura. O idoso ouviu e apenas respondeu que às vezes a vida encontra caminhos misteriosos para ensinar o que precisamos aprender. A noite caiu com tranquilidade. Sem tempestade, sem vento forte, sem sobressaltos. As estrelas finalmente reapareceram no céu, brilhando como pequenas brasas suspensas. A lua iluminava o quintal com um brilho prateado,
refletindo nas poças que ainda restavam. Caramelo dormia profundamente, envolvida pelos filhotes. Sua respiração tranquila era o som mais bonito daquela noite. O idoso observou a cena com lágrimas silenciosas, não de tristeza, mas de gratidão. Ele sabia, naquele momento, que a história da cadela Caramelo havia se entrelaçado com a vida de toda a cidade, e que nada voltaria a ser como antes. A manhã seguinte começou com um céu limpo e um brilho suave que parecia pousar com delicadeza sobre cada telha, cada rua, cada planta da pequena cidade. Era como se o clima, após dias de tensão e tempestade, quisesse dar um presente de paz a todos. O ar estava fresco, as árvores balançavam devagar, e o cheiro de café recém-passado se infiltrava pelas frestas das janelas, trazendo aquela sensação acolhedora que só cidades pequenas conseguem proporcionar. No quintal do idoso, Caramelo desperta devagar. A luz ainda tímida do sol aquecia seu pelo úmido, e os filhotes se remexiam em busca de alimento. Ela os lambia com paciência, ajeitando-os ao redor do próprio corpo como se quisesse protegê-los do mundo inteiro. Seus olhos, antes marcados pela incerteza da vida nas ruas, agora tinham um brilho diferente. Era algo entre alívio, confiança e pertencimento. O idoso caminhava lentamente até o canto onde a cadela descansava. Como fazia todos os dias desde que ela chegou, aproximou-se com calma, agachou-se ao lado dela e observou os filhotes. Tocou um deles com a ponta dos dedos, sentindo o calor do corpinho minúsculo, e sorriu. O nascimento daqueles pequenos não tinha mudado apenas a vida da cadela. Mudará a dele também. Ele se levantou, esticou as costas e entrou na cozinha. Preparou uma panela de mingau, separou um pouco para si e um punhado de frango desfiado para misturar com ração úmida e levar a Caramelo. Era parte de sua rotina agora. Uma rotina que aceitava com alegria, mesmo com o peso da idade. Antes de terminar de arrumar a mesa, ouviu o som familiar de passos na viela e uma voz chamando suavemente. Era a feirante, sempre animada, carregando uma sacola enorme com panos, frutas e raízes. Ela entrou com a mesma energia de todos os dias e comentou que Caramelo já era mais famosa que qualquer pessoa da cidade. Disse que até o locutor da rádio local mencionou os filhotes durante o programa matinal. Falou que algumas crianças tinham desenhado a cadela e colado os desenhos no mural da praça. Comentou que as senhoras da esquina estavam discutindo possíveis nomes para os filhotes. O idoso ouviu tudo com seu sorriso silencioso. Nunca fora homem de grandes festas ou movimentos coletivos. Mas ver que Caramelo inspirava tanta união o emocionava profundamente. Quando a feirante se aproximou da cadela, Caramelo levantou a cabeça devagar. Ainda era cautelosa, mas já reconhecia a mulher como alguém confiável. A feirante se agachou, observou os filhotes, suspirou de ternura e entregou ao idoso um pequeno frasco com um preparo natural para fortalecer a cadela no pós-parto. Poucos minutos depois, o comerciante apareceu também. Trazia outra caixa, dessa vez com potes organizados de ração, panos limpos, gaze e uma garrafa térmica com água quente. Não tinha mais o semblante carrancudo dos dias anteriores. No lugar, surgiu o olhar de alguém que estava tentando ser melhor do que tinha sido. Ele cumprimentou o idoso e a feirante, depois se aproximou de Caramelo com movimentos lentos. A cadela observou, cheirou o ar e não demonstrou desconforto. Era sua forma de dizer que aceitava a presença dele. O comerciante respirou fundo, quase aliviado. O idoso convidou os dois para sentarem-se à sombra da aceroleira enquanto preparava café fresco. Fizeram isso sem hesitar. A feirante contava histórias da infância, o comerciante respondia com interferências breves, e o idoso apenas ouvia, intercalando comentários curtos mas sempre significativos. À medida que a manhã avançava, mais pessoas começaram a aparecer. Uma vizinha trouxe sabão para lavar os panos. Um senhor do outro lado da rua ofereceu-se para consertar a parte do muro que havia trincado com a tempestade. Um grupo de crianças chegou com flores colhidas na praça, colocando algumas ao lado de Caramelo como se fosse um presente especial. A cadela observava tudo com aquela expressão curiosa e tranquila que só animais agradecidos conseguem ter. Era como se entendesse que aquele movimento não era comum. Algo profundo estava acontecendo ali, e ela era o centro disso. No meio da tarde, a feirante sugeriu que organizassem uma pequena reunião na praça para coordenar as doações e dividir as tarefas de cuidados. Não era uma festa, mas seria uma forma de alinhar tudo. O idoso hesitou por um segundo, mas percebeu que a ideia fazia sentido. Ele não poderia cuidar de tudo sozinho.
Além disso, viu naquela proposta algo maior. A comunidade estava se aproximando não apenas para ajudar Caramelo, mas também para ajudar uns aos outros. Deixaram Caramelo descansando e seguiram para a praça. O sol já não estava tão forte, e a sombra das árvores tornava o clima agradável. As mesas de madeira estavam secas após a tempestade, e algumas pessoas já esperavam por eles. A feirante assumiu naturalmente o papel de organizadora. Ela distribuía as tarefas com leveza, sem impor nada. Alguns se voluntariaram para trazer ração semanalmente. Outros, para ajudar a limpar o quintal. As crianças ficaram responsáveis por recolher frutas maduras que caíssem no chão da praça, como forma de contribuir. Até o comerciante, com sua postura tímida, levantou a mão dizendo que poderia ajudar financeiramente caso fosse necessário. O idoso se emocionou. Nunca imaginou que veria algo assim. Observou todos falando ao mesmo tempo, rindo, tirando dúvidas, oferecendo ajuda. A cultura da cidade sempre havia sido de união, mas fazia anos que ele não sentia essa energia tão viva. Parecia que Caramelo havia despertado algo adormecido naquele povo. Quando voltaram para casa, o céu estava tingido de laranja. Caramelo os recebeu abanando o rabo, algo raro desde que a conheciam. Era como se soubesse que algo importante havia acontecido. O idoso sentou-se ao lado dela, enquanto a feirante acariciava um dos filhotes. O comerciante assistia em silêncio, com um sorriso quase tímido nos lábios. A noite chegou com uma brisa suave. A cidade estava calma, iluminada pelo brilho suave dos poucos postes da rua. O idoso preparou um chá para si. Colocou água fresca para Caramelo e acomodou um pano ao lado dela para dormir ali mesmo no quintal. Não queria deixá-la sozinha. Os filhotes dormiam enroscados, a barriga subindo e descendo no ritmo da respiração tranquila. Caramelo dormia com uma expressão de paz que contrastava com toda a dor e medo que viverá antes. O idoso olhou para o céu estrelado e respirou fundo. Sentia algo dentro de si despertar também. Algo que acreditava ter perdido quando a solidão se instalou em sua vida muitos anos antes. Agora, sentado ao lado daquela família improvável, cercado por pessoas que reaprendiam a se aproximar umas das outras, ele percebeu que ainda havia muito a viver. E que tudo aquilo estava apenas começando. O dia amanheceu claro e quente, com um céu azul profundo que parecia abraçar toda a cidade. Os sons das ruas já começavam a se misturar, crianças brincando, comerciantes abrindo suas portas, o som distante de passos rápidos misturado ao barulho de carrinhos de feira. Havia algo diferente naquele clima matinal. A cidade, lentamente, parecia respirar de forma mais leve, mais alegre. Caramelo estava no quintal do idoso, já mais desperta, levantando-se com cuidado para acompanhar os filhotes que começavam a explorar o pequeno espaço ao redor dela. O idoso preparava a comida da cadela e dos filhotes. Cada gesto era feito com paciência e amor, desde separar a ração até misturar pedaços de frango cozido. Ele observava Caramelo com um olhar atento, avaliando seu comportamento e saúde. A cadela, apesar do cansaço natural pós-parto, exibia sinais de confiança cada vez mais intensos. Ela permitia que ele se aproximasse de seus filhotes, como se reconhecesse nele alguém capaz de protegê-los e cuidar deles sem impor medo ou violência. Logo cedo, a feirante chegou, trazendo mais frutas frescas, pão caseiro e alguns cobertores coloridos. Ela entrou com cuidado no quintal e logo começou a conversar com o idoso, lembrando das dificuldades da semana anterior e das mudanças que se sucediam agora. Falou sobre como a comunidade estava se mobilizando para oferecer ajuda regular, desde alimentos até cuidados básicos de saúde para Caramelo e os filhotes. Cada gesto reforçava a sensação de pertencimento e colaboração que a cadela havia despertado na cidade. O comerciante chegou em seguida, com uma postura mais leve, carregando novos suprimentos e alguns brinquedos improvisados para os filhotes. Caramelo observou com atenção, farejando o ar, mas sem demonstrar medo. O comerciante colocou os itens próximos à cadela e recuou, deixando espaço e tempo para que ela se acostumasse com a presença dele. Ele se sentou sob a sombra da ceroleira e começou a conversar com o idoso sobre a logística da ração, o estado dos filhotes e outras necessidades que poderiam surgir nas próximas semanas. No início da tarde, um grupo de crianças da vizinhança apareceu, trazendo baldes de água morna para limpar o quintal, panos para secar a umidade deixada pela chuva e pequenas flores para decorar o espaço. Elas se aproximaram de Caramelo com cuidado, incentivadas pela feirante a respeitar a cadela e seus filhotes, aprendendo a importância da paciência e do cuidado. Os filhotes, curiosos,
começaram a explorar os arredores, esbarrando uns nos outros e emitindo sons fracos que arrancavam sorrisos das crianças e dos adultos que observavam. Enquanto isso, o idoso aproveitou para ensinar às crianças pequenas lições sobre respeito, carinho e cuidado com os animais. Falou sobre como a vida na cidade poderia ser mais humana se cada um entendesse que cuidar do outro, mesmo de quem não fala, é um dever coletivo. A presença de Caramelo e seus filhotes transformava esses ensinamentos em algo concreto, palpável e emocionalmente impactante para todos ao redor. Mais tarde, a feirante sugeriu que cada pessoa se organizasse para acompanhar o crescimento dos filhotes. Algumas famílias se ofereceram para comprar ração semanalmente, outras se propuseram a trazer alimentos naturais e ervas medicinais. Havia também voluntários para ajudar a limpar o quintal, observar a saúde da cadela e até registrar o desenvolvimento dos filhotes com fotos e pequenas anotações. A proposta agradou ao idoso e ao comerciante, e rapidamente a ideia começou a se tornar um projeto comunitário. A tarde passou rapidamente. A cidade parecia ter despertado para algo maior do que apenas o cotidiano de cada um. Caramelo, com sua presença silenciosa, mantinha os filhotes próximos e observava cada movimento com atenção. Ela não precisava falar, sua postura e instintos transmitiam segurança, confiança e pertencimento. O idoso preparou água morna para ela, cuidou dos pequenos e sentiu uma sensação de dever cumprido. Era como se o cuidado com Caramelo e os filhotes tivesse despertado um sentimento adormecido na cidade, a empatia coletiva. No início da noite, o comerciante voltou ao quintal, trazendo novas caixas de suprimentos e algumas toalhas limpas. Ele se aproximou devagar e começou a organizar tudo, percebendo que sua presença já não assustava a cadela. Caramelo observava, mas agora seus olhos continham curiosidade e confiança, não medo. Os filhotes, percebendo a presença do homem, se remexiam e arriscavam se aproximar. O comerciante sorria, emocionado com a transformação que se operava não apenas nos animais, mas em si mesmo. Enquanto a lua surgia no céu, iluminando o quintal com uma luz prateada, o idoso, a feirante e o comerciante se sentaram próximos a Caramelo. Cada um sentia a força daquilo que haviam construído juntos, a sensação de que haviam participado de algo que mudaria não apenas a vida de um animal, mas o espírito de toda uma comunidade. Os filhotes dormiam aconchegados ao redor da mãe, suas respirações suaves criando um ritmo calmante que parecia envolver todos os presentes. O idoso olhou para Caramelo e percebeu algo profundo. A cadela, que antes vagava sozinha pelas ruas, agora era um elo entre pessoas que estavam começando a entender que a união e a empatia poderiam transformar a realidade ao seu redor. Caramelo não precisava de palavras. Sua coragem, seu instinto materno e sua confiança silenciosa eram suficientes para ensinar lições valiosas a todos que estavam ao seu redor. O comerciante, refletindo sobre o passado recente, percebeu que o episódio da tempestade, o comportamento injusto com Caramelo e o subsequente arrependimento haviam sido um ponto de virada em sua vida. Ele sentia que agora estava aprendendo a ser parte de algo maior, a ser uma peça na engrenagem da comunidade que começava a se reconstruir após a tempestade. O peso da culpa transformou-se lentamente em compromisso e cuidado. A feirante, por sua vez, observava o quintal cheio de vida e sentia uma alegria genuína. Seu espírito sempre fora animado, mas aquele dia carregava uma energia diferente. Era como se a cidade inteira tivesse sido despertada pela cadela e seus filhotes, e ela se via no centro desse movimento de afeto, organização e união. Enquanto a noite avançava, o idoso preparou um pequeno canto de descanso para Caramelo e seus filhotes dentro do quintal, com cobertores limpos, panos macios e pequenas barreiras improvisadas para protegê-los. Ele percebeu que cada detalhe fazia diferença e que o cuidado visível transmitia segurança aos animais e também fortalecia o vínculo entre eles e a comunidade. Caramelo, agora deitada, com os filhotes próximos, parecia reconhecer cada gesto de carinho e esforço. Seus olhos semicerrados revelavam confiança plena, um contraste com a vida que levará nas ruas. A noite chegou carregada de serenidade. O som distante da cidade misturava-se ao resfolegar suave da cadela e ao ronronar quase inaudível dos filhotes, criando uma melodia de paz que tocava todos os corações ao redor. O idoso se sentou na sombra da ceroleira, olhando para a lua refletida nas poças remanescentes da chuva, sentindo que o cuidado e a união que haviam surgido por meio de Caramelo estavam mudando não apenas a vida dela, mas também a sua própria e a de toda a comunidade. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se parte de algo maior do que ele mesmo, algo capaz de inspirar transformação de forma lenta, mas profunda. E naquele quintal, iluminado pela lua e cercado pelo calor humano,
Caramelo dormia tranquila, cercada de filhotes, enquanto a cidade começava a perceber que pequenos atos de coragem e cuidado podiam criar mudanças duradouras. Cada gesto, cada movimento, cada ato de empatia formava uma rede invisível que, silenciosamente, transformava todos que participavam dela. O sol da manhã despontava timidamente no horizonte, tingindo a cidade com tons de dourado e rosa. Era uma luz diferente daquela que havia iluminado as primeiras manhãs após a tempestade. Havia algo mais suave, mais esperançoso, como se a própria cidade respirasse aliviada e pronta para um novo começo. No quintal do idoso, Caramelo despertava com os filhotes amontoados ao seu redor, cada um espreguiçando-se e explorando o espaço recém-secado pelo sol da manhã. O ar estava fresco, carregado de cheiros de terra e flores que haviam sobrevivido à chuva, misturados ao aroma doce do café recém-passado que o idoso preparava para si. Caramelo olhou para o idoso, abanando o rabo com delicadeza, mostrando confiança plena. O idoso respondeu com um sorriso silencioso, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Ele se abaixou, acariciou o pelo da cadela, verificando cada filhote. Todos estavam saudáveis, vivos e curiosos com o mundo que começavam a conhecer. O pequeno quintal, antes um espaço simples e solitário, agora pulsava de vida e harmonia. Cada detalhe parecia cuidadosamente planejado pelo destino, mas com um toque de esforço humano. Cobertores limpos, panos macios, pequenas barreiras improvisadas para proteger os filhotes, comida organizada e água fresca sempre à disposição. A feirante chegou com seu passo costumeiro, trazendo frutas frescas, pão caseiro e mais algumas ervas medicinais que havia colhido no quintal da própria casa. Ela entrou com cuidado, cumprimentou o idoso e, em seguida, aproximou-se de Caramelo. A cadela recebeu com leve curiosidade, mas sem medo, enquanto os filhotes se agitavam, curiosos com a presença de alguém novo. A feirante sorriu e comentou sobre como todos na cidade estavam inspirados por Caramelo, dizendo que seu gesto de coragem havia transformado a rotina de muitas pessoas. Pouco depois, o comerciante chegou. Não mais com a postura rígida ou com os ombros tensos de antes, mas com uma serenidade visível. Carregava novas caixas de suprimentos e alguns brinquedos improvisados para os filhotes. Ele se aproximou de Caramelo com cuidado, deixando que a cadela decidisse o quão próxima ela queria estar dele. Caramelo cheirou o ar, observou o homem e finalmente deu um leve abanão de rabo, aceitando sua presença. Era um pequeno gesto, mas carregava toda a transformação que ele havia vivido desde a tempestade: arrependimento convertido em cuidado, medo em confiança, solidão em pertencimento. A cidade parecia acordar junto com eles. As ruas estavam limpas, as barracas de feira organizadas, o som das crianças correndo misturava-se ao barulho distante de carrinhos e bicicletas. Um grupo de vizinhos trouxe panos limpos e pequenas doações de alimentos para os filhotes. Alguns jovens se ofereceram para ajudar a construir um pequeno abrigo temporário, garantindo que Caramelo e seus filhotes tivessem conforto e segurança mesmo nos dias mais quentes. Cada ação, por menor que fosse, se integrava a uma grande rede de cuidado que se formava naturalmente ao redor da cadela e de sua família. Durante a tarde, a feirante propôs uma pequena reunião no quintal para planejar os próximos dias. A ideia era dividir tarefas e organizar a ajuda de forma que Caramelo e os filhotes tivessem sempre o que precisassem. Todos aceitaram com entusiasmo, reconhecendo que, embora a cadela fosse o centro da atenção, a união da comunidade estava crescendo de forma inédita. O idoso, sentado à sombra da aceroleira, observava com emoção o movimento ao seu redor. Ele nunca imaginara que cuidar de uma cadela pudesse despertar tanta empatia e colaboração entre pessoas que muitas vezes se ignoravam ou viviam ocupadas demais com suas próprias rotinas. O comerciante, agora integrado à rede de ajuda, assumiu a responsabilidade de trazer ração regularmente, limpar o quintal quando necessário e observar qualquer mudança na saúde de Caramelo. Ele não se limitava a cumprir tarefas mecânicas. Sua presença carregava atenção genuína, refletindo um crescimento pessoal profundo. A cada gesto de cuidado, seu semblante se suavizava, e a cidade parecia perceber essa transformação silenciosa. Enquanto isso, Caramelo, sempre atenta, interagia com os filhotes e com as pessoas de forma equilibrada. Ela era protetora, mas nunca agressiva, desconfiada, mas agora capaz de confiar naquelas mãos que lhe ofereciam carinho e segurança. Seus olhos refletiam a experiência da rua e a sabedoria adquirida na adversidade. Os filhotes, curiosos e cheios de energia, exploravam cada canto do quintal, aprendendo rapidamente a confiar nos humanos que os rodeavam. A tarde avançou com o quintal vibrando de vida.
As crianças observavam com cuidado, aprendendo a importância de respeitar os limites de Caramelo. O idoso ensinava pacientemente, mostrando como pequenos gestos de atenção poderiam fazer grande diferença. A feirante distribuía frutas e pão fresco, incentivando a todos a compartilhar e colaborar. O comerciante, por sua vez, montava pequenos brinquedos para os filhotes, criando momentos de interação que aproximavam ainda mais a cadela e os humanos. No meio da tarde, um acontecimento inesperado fortaleceu ainda mais a união da cidade. Um cachorro pequeno e magro, vizinho do quintal, aproximou-se curioso. Caramelo levantou-se com cuidado, observando a aproximação. Ao perceber que o outro animal não representava ameaça, relaxou. O idoso sorriu, e as crianças riram com os pequenos latidos e abanos de rabo. Era mais um sinal de que a harmonia estava se expandindo, não apenas para Caramelo e seus filhotes, mas para todo o entorno. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores quentes, o idoso, a feirante e o comerciante sentaram-se juntos, observando Caramelo e os filhotes. O silêncio entre eles não era vazio, carregava satisfação, alívio e a certeza de que algo precioso estava sendo construído ali. A cadela descansava, os filhotes dormiam aconchegados, e cada pessoa sentia que havia participado de algo maior que si mesma. A noite caiu com serenidade. A lua iluminava o quintal, refletindo a luz prateada sobre a grama ainda úmida, sobre os panos coloridos e sobre os filhotes que respiravam suavemente ao lado da mãe. O idoso preparou água fresca e um canto confortável para Caramelo e os filhotes, garantindo que todos estivessem seguros e protegidos. Ele observou a cadela com ternura e percebeu que aquele momento representava não apenas a superação do medo e da solidão, mas também o despertar da alegria e da esperança em toda a cidade. O comerciante, emocionado, aproximou-se e deixou uma mão sobre Caramelo, sentindo a respiração da cadela e reconhecendo silenciosamente o laço que agora os unia. A feirante, sorrindo, sentou-se ao lado deles, admirando a cena e refletindo sobre a capacidade humana de se transformar e de criar algo belo a partir de pequenos gestos de cuidado e empatia. Caramelo, cercada de filhotes e seres humanos que aprenderam a confiar nela, fechou os olhos com serenidade. Cada pequeno latido dos filhotes, cada gesto de carinho dos humanos, cada presença ali no quintal era uma confirmação de que a vida podia ser cheia de surpresas, desafios e, ao mesmo tempo, de felicidade profunda. O idoso olhou para o céu estrelado, sentindo gratidão por ter presenciado essa transformação. Sabia que a vida nas ruas poderia ser dura, mas também sabia que coragem, amor e solidariedade eram capazes de mudar destinos. Naquela noite, o quintal transformou-se em um símbolo de esperança. Caramelo dormia tranquila, os filhotes aninhados junto à mãe, e os humanos ao redor compreendiam que aquele vínculo, construído com paciência, respeito e cuidado, era um presente para todos. Cada gesto cotidiano, cada alimento trazido, cada momento de atenção e amor tornava-se parte de uma rede invisível, mas palpável, que fortalecia a comunidade e deixava um legado de empatia e compaixão. O silêncio da noite, agora reconfortante, envolvia todos os presentes. Caramelo, a cadela que um dia fora só uma alma perdida nas ruas, transformou-se em um símbolo de coragem, de maternidade, de confiança e de união. Seu esforço, sua paciência e seu instinto protetor despertaram o melhor nas pessoas que a cercavam, e cada ato de carinho era retribuído em forma de dedicação, proteção e cuidado. O idoso, a feirante e o comerciante trocaram olhares silenciosos. Nenhum deles precisou dizer palavras. Sabiam que haviam participado de algo especial, algo que mudaria não apenas a vida de Caramelo e de seus filhotes, mas também a própria cidade. A presença da cadela havia mostrado a todos que a empatia e a união são forças capazes de superar medos, transformar hábitos e despertar sentimentos adormecidos. No quintal, Caramelo levantou a cabeça uma última vez naquela noite, olhou para cada pessoa que a observava com carinho e depois fechou os olhos novamente, rodeada por seus filhotes. O idoso suspirou, sentindo o peso da idade misturado à leveza da felicidade que aquela cena lhe proporcionava. A feirante, com lágrimas discretas nos olhos, acariciou um dos filhotes e sussurrou palavras de esperança. O comerciante, finalmente relaxado, respirou fundo e sorriu, percebendo que havia encontrado não apenas redenção, mas também pertencimento. A lua cheia iluminava o quintal com sua luz prateada, refletindo sobre os panos, flores, filhotes e sobre Caramelo, que dormia com confiança e serenidade. O céu estrelado parecia abençoar aquele espaço transformado pelo cuidado, pela paciência e pelo amor compartilhado.
Cada presença ali havia contribuído para uma história que começava nas ruas, atravessava a adversidade e agora chegava a um final feliz, emocionante e inspirador. O quintal se tornou símbolo de esperança, coragem e união. Caramelo, a cadela que um dia vagara sozinha e assustada, agora liderava uma pequena comunidade de afeto e cuidado. Seus filhotes cresceriam rodeados de proteção, aprendizado e amor. O idoso, a feirante e o comerciante haviam se transformado junto com ela, descobrindo que a solidariedade e a empatia não têm limites e que pequenas ações podem criar mudanças profundas e duradouras. Enquanto a noite se consolidava, cada presença ali, humana e animal, compreendia que a vida podia ser desafiadora, mas que momentos de ternura, coragem e união criavam laços que jamais se quebrariam. Caramelo, ao lado de seus filhotes, dormia tranquila, e todos ao redor sentiam que a cidade inteira respirava um pouco mais leve, mais alegre e mais conectada. Naquela noite, sob a luz da lua e o brilho das estrelas, Caramelo, seus filhotes e a comunidade aprenderam que a felicidade verdadeira não é apenas conquista individual, mas fruto do cuidado, da união e da coragem compartilhada. E assim, a história de Caramelo, que começou nas ruas e nos desafios da vida, encontrou seu final feliz e emocionante, marcado por afeto, confiança e esperança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente surpresa, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!